acabou de mandar aqui o Matheus. Boa noite, professor. Muito obrigado. O que levou o livro de Apocalipse de João deixou de ser Legômena? Isso, antilegômena, e faz parte do cânon, em detrimento dos outros apocalipses. Então, o que é um livro antilegômena? É um livro sobre o qual há palavras contra, né? Anti de contra e legômena tem a ver com logos, né? Palavra. Então, livros contra quais as pessoas falam. Em que sentido? Porque existe já no início ali do cristianismo, quando você pega segundo século, terceiro século, já tem um debate bastante maduro de quais são os textos autoritativos, textos com autoridade apostólica, principalmente, textos que estão mais próximos da doutrina de Jesus, podem ser confiáveis, ou você pode confiar nesses textos, e textos que não, que são textos espúrios, né? São textos falsos, ou são textos que não são falsos, mas não estão tão próximos assim da fonte, digamos assim, da água pura, cristalina. Então já há esse debate para a consolidação de um cânon, né? De um corpo de textos relativamente fechado, né? E nesse contexto, há pessoas que defendem que cristãos, tá? Que defendem, e cristãos não necessariamente classificados como heréticos, nada disso, pessoas dentro do cristianismo normal, digamos assim, ali, né, considerado normal, que defendem que o Apocalipse de João, o livro do Apocalipse que a gente conhece simplesmente como Apocalipse, né, que é o último livro do Novo Testamento atualmente, que esse livro não deveria fazer parte dessa coleção de textos autoritativos. E por quê? É um livro de fato muito diferente dos outros, né? Em termos de doutrina. Você pode. Tem algumas questões que são muito fortes, isso mais para o contexto posterior. Eu estou pensando em Lutero agora, então já avancei muito no tempo. Mas ainda nos tempos de Lutero havia críticas ou suspeitas, né, em relação ao livro do Apocalipse, que o próprio Lutero nutria, quando ele dizia que quando ele via no Apocalipse de João a questão muito forte da recompensa por obras, né? Ou do aqueles que tiveram uma boa conduta e entraram no reino, e os que não tiveram uma boa conduta, aqueles que fizeram o bem vão pro reino, e os que não fizeram vão ser lançados no fogo, né? Então isso não casava muito bem com a interpretação de Lutero, assim como algumas passagens da carta de Tiago, né, que ele considerava também uma epístola de palha, sem o mesmo peso, né, das outras. Então, ainda nos tempos de Lutero, a gente já está falando do período moderno, né, ainda tinha alguma discussão da autoridade desses textos. Mas voltando para os outros apocalipses, que eu saiba, nenhum outro apocalipse foi considerado. O Apocalipse de Pedro foi muito lido, o Apocalipse de Adão relativamente lido, mas o Apocalipse de Pedro certamente foi muito lido e conhecido. Mas eu nunca vi nenhuma lista assim mais tradicional, nenhum autor cristão mais no centro do debate defendendo a autoridade desses textos. Então, o único que teve alguma chance parece ter sido o Apocalipse de João, e no fim das contas foi vitorioso, digamos assim, né? Acabou entrando no cânon. E quando eu digo acabou entrando no cânon, pode dar a impressão de que antes ele não estava e depois ele passa a estar. Mas o cânon não é uma realidade objetiva, não é algo que está aí para ser tocado, não é algo que está em algum lugar no espaço. O cânon é o que as pessoas dizem que o cânon é. Então, ao longo do tempo, você tem o cânon, e só esse, mas são vários. Porque na cabeça de cada grupo, né, na decisão de cada comunidade, esse cânon pode ser diferente, como é o caso até hoje. Né? Os protestantes, em geral, têm uma Bíblia com menos livros, né, 66 livros, do que os católicos, que geralmente têm 73. A diferença são os chamados deuterocanônicos para os católicos, ou apócrifos para os protestantes, né, mas isso não inclui todos os apócrifos, mas são chamados de apócrifos. E você tem a Bíblia Etíope com 81 livros, você tem grupos ortodoxos, né, igrejas ortodoxas que são autocéfalas, né, então não dá para falar assim de um número para os ortodoxos em geral, mas você tem geralmente ali mais livros, acho que se eu não me engano 78, entre 75 e 78 livros para os ortodoxos. Se você considera inclusive o Salmo 151 um livro, né, ou se você só conta um salmo a mais, mas então a contagem é complexa, mas até hoje você tem vários cânones diferentes aí, só que para cada pessoa que defende um cânon é só aquele, né? Então são múltiplos só para o olhar analista, né? O olhar de fora, um olhar do historiador, por exemplo. Mas para o praticante, geralmente só há um cânon e os outros são simplesmente cânones errados, né?
Mas, assim, por que que os outros apocalipses não entraram na Bíblia, né? É uma pergunta, eu não sei te dizer. Porque, sinceramente, assim, o Apocalipse de João, ele realmente, se ele tivesse sido excluído da Bíblia e tivesse presente entre os apócrifos, eu arrisco dizer que um cristão, vamos supor que o cristianismo aconteceu sem o Apocalipse, só que é difícil isso também, né? Porque o Apocalipse moldou tanto o cristianismo. Mas pensando numa história alternativa em que o Apocalipse não entrou na Bíblia, o Apocalipse de João, eu imagino que seria fácil uma pessoa bater o olho nesse livro e falar assim, tá claríssimo porque esse livro não entrou na Bíblia. Ele realmente é muito estranho. Ele é muito diferente dos outros, né? Da mesma forma quando você lê o Evangelho o Apócrifo de Pedro, o Apocalipse de Pedro, ou o Apocalipse de Adão, você fala assim, pô, é claro que esse livro não está na Bíblia. Mas é claro porque ele ficou de fora desde o início, então ele não moldou a cultura que a partir da qual você julga se parece bíblico ou não atualmente, entende o que eu quero dizer? O que eu quero dizer? Então, enfim, mas eu não saberia te dar uma explicação assim. Eu acho que também não se sabe, assim, eu acho que não é algo acessível para nós, pelo menos até hoje, os detalhes dessa história, né? É muito complexo esse processo de formação do cânon. Há muita lacuna nessa história. Mas, enfim, uns 2 centavos aí sobre o assunto. O Neto José perguntou: o beijo na boca foi um comportamento natural do ser humano ou surgiu em um contexto específico e foi adotado depois? Quero ver responder essa, meu cara. Boa pergunta também. Eu não sei. Pedrada. Eu sei que o beijo na boca, assim, eu não sei se ele tá falando do beijo de língua, né? Mas o beijo na boca, tipo assim, o toque de lábios, nem sempre teve uma conotação erótica. Então, hoje, na nossa cultura, se você beija alguém na boca, nem sempre também, né? Eu sei que tem pais, por exemplo, que beijam as filhas na boca sem nenhuma conotação erótica. Tem amigos, né, que se beijam na boca, ou amigas que se beijam na boca. É mais raro, né? Mas talvez tenha uma conotação erótica também. Mas no cristianismo mesmo, sempre volto pro cristianismo, né? Mas no cristianismo tinha o chamado ósculo santo, né? O beijo santo, que é um beijo. Você vê até pinturas medievais, Judas dando um beijinho na boca de Jesus. O beijo de Judas, nas pinturas, muitas vezes é na boca e não na bochecha, como a gente costuma pensar hoje, né? Ou na testa, sei lá. Mas o beijo na boca nem sempre, o selinho, né? Nem sempre foi algo com essa relação erótica. O beijo de língua, eu não sei a história do beijo de língua, né? Porque é uma coisa muito estranha se for pensar assim, quem que inventou o beijo de língua? O Fred primeiro, Kiss. será que foram os franceses? O primeiro beijo de língua, quem que deu, né? Na história da humanidade. É, mas assim, sinceramente, eu realmente não sei. Mas é uma boa pergunta. Mas assim, essas coisas são muito culturais, né, em geral. Ah, essa hora que a gente percebe que o Tomate não tá na live mesmo, né? Ele me daria uma outra pergunta aqui. Ó, o João Lucas recomendou um podcast aí que parece que respondeu, pelo menos tentar responder essa pergunta. Por que beijamos da boca? Do Naruhodô, número 383. Pronto, tá recomendado o podcast.